Quero desejar a paz do nosso Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Tá quente. Bom, como eu venho dizendo as últimas vezes, né, que eu venho a oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus, que nós devemos ser ousados, né? E hoje eu quero ser ousado de novo, porque eu creio que não é eu que vou estar falando, mas sim o Espírito Santo de Deus. Porque o que eu fiz hoje foi clamar a Ele, que não fosse eu falando, mas sim o Espírito Santo, que não sai nada do meu querer, mas sim do querer de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo 2, 1. 2 Timóteo 2, 1. Amém? Amém. Na carta para Timóteo, é a carta de Paulo. Paulo estava preso em Roma. Ele ia ser morto em Roma, né? Porque ele falava da palavra de Deus. Por tudo aquilo que ele fez, por tudo que ele fez com o Senhor Jesus Cristo, ele foi condenado à morte. Mas ele tinha Timóteo. Timóteo era um rapaz novo. Era um rapaz que ele era meio tímido. Ele estava pronto para ser usado por Deus. E Paulo estava passando todas as instruções para ele. Mesmo Paulo estando preso, mesmo Paulo estando na situação lá de saber que ele ia morrer, há pouco tempo ele estava passando a obra de Deus adiante. Ele confiou em Timóteo. Ele deu aquilo que ele tinha, tudo que ele tinha, para Timóteo continuar passando a palavra de Deus. E por isso nós estamos hoje aqui, por isso que nós temos um pastor, por isso que hoje eu tenho a honra, né, de estar falando, passando a palavra de Deus para vocês. Mas Paulo, ele não escolheu qualquer um, assim como Deus não escolhe qualquer um, para ousar, para ser ousado, para falar a palavra dele, para aquele que aceita, né, a obra de Deus e aceita toda a consequência que vem com ela. Amém? Amém. Está escrito assim em 2 Timóteo 2: Tu, pois, meu filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele o que a regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado senão lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Amém? O que Paulo estava dizendo para Timóteo? O que Deus estava usando Paulo para falar para Timóteo? Deus queria um soldado. Hoje ele busca soldados. Ele busca pessoas, não pessoas capazes e instruídas. Ele busca os escolhidos. Ele prepara os escolhidos. Ele não pega os preparados. Ele prepara aqueles que ele escolhe. Amém? Assim diz Paulo, então: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Timóteo ia seguir os caminhos de Paulo, ia continuar falando do Evangelho. Qual é a primeira atitude que nós temos que ter? Crer em Jesus Cristo. Mas antes de continuar tudo, eu quero perguntar se aqui tem soldados de Cristo Jesus. Amém? Dá uma glória a Deus para me convencer. Amém. Agora, vocês como soldados, vocês sabem quais são as suas missões? Vocês estão seguindo aquilo que Jesus determina que o soldado tem que ser?
O que Paulo estava instruindo Timóteo? Vejamos. Primeiro ele diz para Timóteo: primeiramente, tu vai fazer a obra, tu é escolhido de Deus para fazer a obra de Deus. Fortifica-te na palavra de Jesus Cristo. Conhece a palavra de Jesus Cristo. Hoje eu estava olhando um filme lá na casa do irmão Pedro, o Resgate do Soldado Ryan. Era tiro para tudo que é lado, era morte, era sangue e tal. Só que tinha uma companhia de soldados. E esses soldados, muitos amigos deles ali estavam atirando, estavam enfrentando o inimigo, e um daqueles companheiros dele caía baleado. Qual era a primeira atitude dos soldados lá? Eles até paravam de atirar, dois, começavam a atirar, e o resto ia lá e puxava aquele soldado. Outro soldado tomou um tiro na perna, na barriga, estava morrendo. Eles continuaram? Não. Eles pegaram aquele soldado, puxaram e disseram assim: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Claro que não ia dar, ele estava morrendo, no meio da guerra, estavam botando até... esqueci agora o nome das substâncias lá. Exatamente, morfina, para acabar com a dor, para ele morrer sem sentir muita dor. E Jesus Cristo está procurando esses soldados. Não estou convidando ninguém para ir lá para o Afeganistão, não, irmãos. A nossa parte é espiritual. A nossa guerra não é contra a carne. A nossa guerra não é contra pessoas. Amém? Vocês acabaram de dizer que são soldados de Cristo, amém? Vamos agir como tal. Como? Como que nós vamos fazer isso? Então, Paulo continua falando da sua parte, né, com Timóteo. Primeiro, te fortifica em Jesus Cristo. Conhece a palavra dele. Confia em Jesus Cristo. Porque quem te arregimentou foi Jesus Cristo, foi Deus. Deus, Ele é o Deus dos exércitos, não é isso? Não é o Deus dos exércitos? Se nós somos soldados e a gente não pode, a gente pede ajuda para quem? Para o Rei dos Reis, aquele que tem o poder de tudo, de fazer o impossível. E então, continuamos e aqui a minha parte, ouviste através de mim, de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que o soldado de Deus fala? O que o soldado de Deus faz? O que Paulo estava dizendo para Timóteo? Aprende do Evangelho, escuta a palavra de Deus, te alimenta de Jesus Cristo, para que quando tu chegar em alguma pessoa, você que diz que é soldado de Deus, a pessoa está no último momento de vida, a pessoa está numa situação difícil, que não tem saída para nenhum lugar. O teu inimigo, o nosso inimigo, o inimigo de Deus está agindo ali. E é nessa hora que o soldado de Deus tem que agir. Qual é a arma do soldado de Deus? Sabe o que dizer? Qual? A Bíblia. A Bíblia. A oração é o tiro. A oração é aquilo que derruba o inimigo. Ninguém consegue ficar de pé, em espírito maligno nenhum consegue ficar de pé diante de uma oração tua, porque nós somos soldados, a nossa batalha é de joelho. Quando a gente não consegue o impossível, a gente clama aquele que consegue o impossível, o Rei dos Reis. Amém? Então diz, o que nós temos que fazer? Nos preparar para passar a palavra adiante, passar a palavra de Deus a todos aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Trazer uma palavra de consolação. Não esperar que chegue o último dia para trazer essa palavra a essa pessoa. Eu estou passando por uma situação, digamos, difícil. Meu avô, ele está vendo espíritos, ele é da igreja espírita. Ele vê espíritos, ele vê boi, ele vê bicho dentro de casa, ele vê tudo. Só que o que acontece? Ele está passando por uma dificuldade, uma batalha espiritual. Todos nós vamos chegar nesse último dia. Só que eu creio e clamo a Deus que eu tenha certeza que eu vou para a salvação. Amém? O que acontece, irmãos? Será que a gente tem que esperar o irmão
chegar lá naquele último dia, será que uma palavra que nós der, uma mínima palavra que nós der para aquele irmão, tu vê que o irmão está confuso, está difícil assim, mas eu não sei se eu vou falar de Deus, será que ele vai me achar louco, vai debochar de mim e tal? Talvez Deus quer te usar para te entregar uma palavra para aquele irmão, e você não está sendo um soldado fiel, você não está fazendo a vontade de Jesus Cristo. Uma dessas atitudes é entregar a palavra de Deus. Nem que seja dizer assim: olha irmão, eu não conheço a palavra, mas eu sei que Deus é bom e Ele pode te ajudar. Cara, quando tu fala isso para alguma pessoa, em nome de Jesus Cristo, nossa, tu derruba paredes, tu derruba muro, que ele vai querer saber quem é esse Senhor. Amém? Então nós somos soldados, todos nós somos soldados, ninguém é maior que ninguém aqui, amém? A não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O nosso Deus que é todo poderoso. Então tá, vamos adiante. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Olhando aquele filme, eu vi guerra, eu vi morte, eu vi tristeza. Vivendo na minha vida real, eu vejo morte, eu vejo guerra, eu vejo tristeza. Eu vejo briga nas famílias. Eu vejo irmão contra irmão. Eu vejo pai contra filho, eu vejo mãe contra filha. Sendo que o nosso inimigo é Satanás. O que aqueles soldados faziam? Quando um caía, eles iam lá e juntavam. E nós temos feito a mesma coisa aqui na igreja. Culto de quarta-feira, nós nos ajoelhamos e oramos por aqueles que estão feridos na guerra, na batalha lá fora, por aqueles que não conseguem caminhar, por aqueles que não conseguem vir aqui dentro da igreja para adorar a Deus. É neste momento que nós estamos na guerra, pelejando, estamos ajoelhados, clamando a Deus que salve essas almas, porque a gente não pode. Porque não foi a perna, não foi o braço, foi o espírito que foi atingido por Satanás. E como irmãos em Cristo e como soldados em Cristo, a gente não pode dar tiro um no outro. A gente não pode ficar um contra o outro. Jamais. Nós temos que estar em comunhão em Cristo Jesus. O inimigo disse o que? Ele veio para matar e destruir. Naquela cena daquele filme, o inimigo estava matando e destruindo. Na nossa vida, ele está fazendo isso sempre, matando e destruindo aqueles que não têm um Deus que é poderoso. Amém? Então, como soldados de Cristo Jesus, o que nós temos que fazer? Ajudar, orar. Não posso ir na quarta-feira, irmão, não posso lá me ajoelhar, não posso ajudar ninguém. Tem os seus motivos, todo mundo tem sua particularidade, né? Todo mundo tem sua situação. Mas no momento que você deixa as coisas do mundo, as coisas de lado, para vir aqui ajoelhar e clamar a Deus pela sua vida e pela vida dos outros, Deus está te abençoando. Porque pode acontecer, daquele irmão que você orou, aquele irmão que Deus trouxe dentro para a igreja de novo, está orando por você, quando você estiver na guerra, quando você estiver ferido, quando você não conseguir levantar. Por isso que eu digo, é muito importante, o inimigo muitas vezes ele tenta trabalhar dentro da igreja, ele tenta fazer guerra contra aqueles que não devem ter guerra. Ele tenta armar, ele faz armadilhas, ele é sujo. Eu tenho nojo de Satanás. Ele tenta causar coisas assim, coisas pequenas, mínimas. E nós, como soldados de Cristo, o que a gente faz? O inimigo que caia por terra, porque eu amo meu irmão. E no momento que ele cair, eu vou estar orando, eu vou estar clamando por ele. Não importa o que ele me fez, eu sei que não saiu do coração dele. Saiu do inimigo. Porque ele disse que ele ia vir para matar e para destruir. Mas porque eu não estou aumentando a moral de Satanás, porque ele já está derrotado. Ele já está derrotado, ele sabe disso.
Então o que nós temos que fazer como soldados de Cristo? Nos unir para ir contra o verdadeiro inimigo, que é Satanás, aquele que destrói a família, aquele que causa intriga onde não tem, aquele que quer te tirar de dentro da igreja, aquele que diz assim, ó, tu não precisa acreditar em Jesus Cristo, tu não precisa estar dentro da igreja para receber a bênção de Deus. Todo mundo enfraquece, com certeza. Não é só dentro, a igreja de Deus somos nós. Nós somos a igreja de Deus. Mas nós temos que o quê? Unir as nossas forças. Cada soldado que está ali, ó, escutando a palavra de Deus, seria como a gente está montando uma tática aqui, tá? Como se Deus assim, ó, Deus me passou uma tática, irmãos. Agora eu vou passar para vocês. A tática de hoje que vai nos dar a vitória é joelho no chão. Amém? Então, vamos continuar a leitura de Deus. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. Eu falei que nós vamos passar por dificuldades, porque isso aqui é uma guerra. É uma guerra constante até que venha Jesus Cristo. Amém? Quem falou para vocês que vocês iam aceitar Jesus Cristo e vocês iam ficar ricos? Quem falou para vocês que iam aceitar Jesus Cristo, seus problemas iam acabar assim, ó? Iam pegar, iam mergulhar, iam morrer, nascer para Cristo, pronto, meus problemas acabaram. Estava devendo 10 mil reais lá no Banrisul e depois que eu me abençoei, minha conta zerou. Não é assim, ó. O que acontece é que vocês têm um Deus Todo-Poderoso que luta por você. E os problemas que pareciam gigantes, intermináveis, são tão pequenos diante de Cristo Jesus, que você não consegue olhar mais para o problema. O problema fica lá embaixo, Jesus está assim, ó, vem que a vitória é tua. Passa por cima. Você está tão na cabeça assim que passa por cima do quê? Lá, pisou na cabeça do diabo. Não é isso? Mas você tem que ser soldado fiel. Um soldado que não desiste, um soldado que apanha, que toma tiro, que sofre, mas nunca deixa de pelejar. Nunca deixa de guerrear pelo seu irmão ou pela sua própria vida. Porque a salvação é independente. E todos nós temos que lutar. Amém? Nenhum soldado, não é palavra minha, é palavra de Deus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem foi que chamou vocês para estar aqui na igreja hoje? Vocês vieram para ouvir a palavra Wagner falar? Ou vocês vieram para ouvir Jesus Cristo, a palavra de Deus? Quem foi que arregimentou vocês? Quem que convocou vocês para estar na igreja? Para se converter? Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. E aqui na palavra diz o quê? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, não se envolve nos negócios da carne. Aí estamos nós, irmãos, todos nós aqui lutando. Todos nós lutando pelos nossos irmãos. Só que 1/3 dos irmãos resolve parar um pouquinho, deu uma acalmada na guerra. Sabe quando Deus abençoa, assim, parece que tudo está tranquilo? Aí os irmãos, vai estar tranquilo, está benção, agora dá para lá. Agora vou dar uma escapadinha e tal. Nenhum soldado de Deus deve se envolver nas coisas do mundo. Não deve se envolver nas coisas do mundo. O que é? Pecar. Pecar na carne. Se desviar do caminho de Deus. Se desviar. Se Deus mandou tu ir para frente, tu vai para frente. Se Deus mandou tu ir para trás, tu vai para trás. Não pisa do lado. Não dá bobeira. Porque no momento que tu dá essa bobeira de pisar do lado, o inimigo está com uma arma apontada para tua cabeça. E não vai ter nenhum dos outros irmãos vigiando, porque eles vão estar soltos. Eles vão estar envolvidos na coisa na situação da carne. Não é isso? No momento que você relaxar, é isso que quer dizer, no momento que você relaxar, no momento que você achar assim, ó, pronto, já está tudo feito, já está tudo tranquilo, agora eu posso dar uma relaxada. Aí o inimigo larga aquela bomba no teu colo. Aí atinge você, a sua família, aquele que você orava para entrar dentro da igreja, porque aquele que é soldado de Cristo, o mundo te olha lá fora e olha a cada passo que tu dá. Você pode acertar 100 coisas, uma que você der errado,
E faz assim. O inimigo, ele é sujo. Uma coisa que você errar, ele vai apontar o dedo para você, ele vai te acusar. Então nós não devemos nos envolver nas coisas da carne. Não devemos o quê? Desistir de Jesus Cristo. A batalha está difícil, tem gente morrendo, está passando dificuldade. O que tu vai fazer? Tu vai relaxar? E Jesus Cristo falava para você o quê? Eu mandei tu seguir reto, eu que te arregimentei, eu que falei para te andar por esse caminho. E tu fala, Senhor, mas esse caminho está cheio de inimigos, cheio de dificuldade. Continua andando. Continua andando, porque é lá na frente que está a tua bênção. O objetivo que eu tenho para ti está lá na frente. Se tudo isso está acontecendo, é porque eu quero. Quantas vezes, irmãos, a gente tem que entrar nessa guerra, nessa batalha por irmãos que estão perdidos? E se não fosse nós, se não fosse cada um de vocês, soldado de Cristo, estar orando por essas pessoas, tu não acha que o inimigo já não teria terminado com a vida delas? Por isso que eu digo assim, o culto de quarta-feira é o momento da guerra. Você sabe o que é que faz o culto de quarta-feira? O culto de quarta-feira é a intercessão. É o culto que intercede por toda a igreja. É no momento que nós temos tempo para agradecer a Deus e colocar todas as coisas diante dele. É ele que faz, não é nós. É isso o objetivo, é a oração, é buscar a Deus, é ser soldado. Não adianta a gente pegar a situação, um irmão lá, está difícil, está passando dificuldade, está passando por tristeza, o mundo dele está caindo, você fala de Jesus para ele, fala que Jesus é a salvação, fala que Deus pode fazer diferente na vida dele, que Deus pode mudar a vida dele, mas não adianta, tu pega e dá vontade de sacudir no ombro, assim, sabe? Acorda, olha o que eu estou te falando, Jesus mudou minha vida, olha o que ele fez. Mas esse irmão não consegue entender porque o coração dele é duro. E quando a gente não consegue fazer isso, o que é o certo a fazer? Como é que a gente vai ganhar a vitória? Orando. Orando. A situação está difícil, tu já tentou de tudo que é maneira, é pegar lá no teu quarto, lá assim, ó. Jesus, eu já fiz o que eu podia, mas agora não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação. Eu não sei mais o que fazer. Está em tuas mãos. Aí tu sai da frente. Sai da frente porque Jesus Cristo é poderoso. E se tu atrapalhar, tu vai junto. Vamos dizer assim, como estava escrito, a mulher disse no Quarto de Guerra, o filme, quanto filme Quarto de Guerra? O cidadão estava fazendo academia e ele falou assim, não adianta tu fazer academia, ele pode fazer a academia que tu quiser. Porque Jesus Cristo é mais forte. Jesus Cristo vai fazer acontecer e tu não adianta ter músculo, não adianta ter arma, não adianta ter nada. Deus vai fazer acontecer. Amém? Então nós somos soldados de Deus. Nós estamos pelejando, nós estamos numa guerra. Certo? Amém? Ou seja, a gente está vivendo isso todo dia. A nossa arma é a fé e a oração. Amém? Quero que vocês entendam isso e usem isso. Prosseguindo, igualmente, o atleta não é coroado senão lutar segundo as normas. Nós falamos do soldado, agora vamos falar do atleta. Nós devemos ser soldados atletas. Como é que a gente vai interceder? Como é que a gente vai lutar? Como é que a gente vai passar por cima das dificuldades? A nossa presidente do Brasil está roubando todo o nosso dinheiro e a gente não pode fazer nada. A gente pode orar por ela, pode clamar a Deus, só que nada nós conseguimos fazer. Agora está esse impeachment lá, parece que vão tirar ela lá da situação. Imagina se o irmão tomasse uma atitude de lá na presidência, lá, vestido cheio de bomba lá, e bum, explodisse tudo, matasse a nossa presidente, não ia resolver nada. Ia criar mais conflito. Porque o que o inimigo faz? Ele tenta resolver guerra com guerra. Ele tenta resolver destruição com destruição. E não é assim que Jesus Cristo age. Nós devemos seguir as regras.
para que nós possamos receber a medalha, a coroa, lá no final. O que é seguir as regras? O soldado de Cristo, que somos nós, no momento da dificuldade, é cada um de vocês, no momento da dificuldade, no momento que não dá mais para fazer mais nada, no momento que o irmão está passando por uma situação que não sabe como resolver, você vai achar a situação, você vai explicar a situação para esse irmão, você vai dizer assim: irmão, tem esperança, tem um outro jeito, tem uma maneira. Não, mas está tudo perdido, irmão, não consigo fazer, vai dar tudo errado, amanhã já... Calma, irmão, tem um jeito. Jesus Cristo, vamos orar, ajoelha aqui comigo, vamos orar, confia em Jesus. Esse momento é o momento que você está pegando aquele irmão que está ferido e está puxando para junto de você. O momento é aquele irmão que não tem mais como lutar, ou nunca teve como lutar, e você foi lá e apresentou ele para Jesus Cristo, e ele pôde virar um soldado e está aqui lutando. E lutando por outros irmãos, e outros, e outros, e outros. O meu avô, ele está morrendo. Ele nunca teve a oportunidade de ouvir a palavra de Jesus Cristo. Ele está sendo assombrado. Ele está falando com gente. Ele estava falando com dois caras que se beijavam na boca e um cuspia na cara do outro. São demônios. Levaram ele na igreja espírita para fazer operação, isso e aquilo, tá? A situação até deu uma tranquilizada, mas veio pior depois. Deus permitiu que o irmão Adão e a irmã Yolanda fossem para lá, para o interior. Ele já não estava sabendo quem era ninguém, ele não conhecia os próprios filhos. Ele não estava conhecendo os próprios filhos. Deus abençoou que ele voltou ao normal, para que a minha mãe e meu padrasto levassem a palavra de Deus. Nem que seja isso, irmãos, que eu falei no começo. Falar assim, ó, Jesus é bom. Jesus pode fazer a diferença. Deus pode fazer. Aí tu entrega nas mãos dele. Aí tu dobra o teu joelho e começa a lutar por eles. Aí a igreja dobra o joelho e entrega na mão de Deus. Porque Deus que vai trazer aquela bomba de esperança, aquela bomba de paz. Deus que vai queimar todos os inimigos. Você não. Você já fez o que tinha que fazer. E te prepara que a guerra não acabou ainda. Tem muito mais a acontecer. Tem muita mais gente para te salvar. Tem muito mais pessoas para te buscar. Mas, irmão Wagner, se eu não for um soldado de Deus, se eu não conseguir fazer isso que tu está falando, se eu não saber ler a Bíblia, se eu não... Olha, eu vou na igreja, mas não encontrei ainda aquilo que eu buscava, não entendi ainda o que está para acontecer. Aí eu falo para o irmão, não, mas tenta, batalha, luta, porque Deus ele tem um objetivo, ele vai te abençoar. Irmão Wagner, mas está difícil passar a palavra para aquela pessoa, está difícil, ela não aceita Jesus, ela não quer viver com Cristo Jesus, ela continua, tenta, persevera. O soldado de Cristo nunca desiste. Ele nunca desiste, ele sempre continua andando, lutando e lutando. Porque ele sabe que lá na frente tem a recompensa. Vocês sabem por que quando numa guerra, por que os soldados vão com toda aquela vontade, por que os soldados vão com toda aquela atitude para cima do inimigo, mesmo sabendo que vão morrer? Vocês já pararam para pensar porque todo aquele povo vai lá, sendo que eles podiam dizer assim, eu não vou, e sair correndo pelo país, se esconder em tudo que é lugar? Você sabe por quê? Porque no exército ele falou assim, ó, tu vai lutar pelo teu país. Lutar pelo teu país, tá? Mas no país tem um monte de gente que está lutando. É o seguinte, se tu não for lá e lutar e matar aqueles caras lá, eles vão vir aqui e vão matar a ti e a tua família. Eles vão matar tua mãe, teu pai, teu filho, teu sobrinho, todo mundo que tu ama ele vai matar. É isso que Satanás faz. Se você não se levantar, se você não for um soldado fiel, não tomar atitude, pegar a tua arma e o teu joelho para lutar,
Ele vai vir, vai invadir tua casa, vai invadir o teu lar, vai invadir a tua família e vai destruir. Ele vai matar aqueles que tu ama. Aquele que você orava e você não ora mais, ele vai matar, ele vai destruir. Eu sou um soldado, minha família depende de mim, por isso que eu vou lutar. Os meus irmãos, todos os meus irmãos estão aqui. Eu vou lutar. Deus trouxe soldados feridos de volta. Eu dou glória a Deus. Porque eles estão aqui, eles vão poder lutar também por outros que estão lá fora. Não interessa o que o inimigo fez, não interessa. Eu sei que tem mais gente agora para batalhar. E ele não vai vencer. Porque enquanto eu continuar lutando de joelho dobrado, o meu Deus vai estar intercedendo. É Deus que faz a diferença. É Deus que faz o impossível. Se a luta está difícil, está difícil passar pela dificuldade, entrega para Deus. Ele faz. Mas Deus, eu oro, eu luto, eu tento e nada acontece. É no meu tempo, não é no teu, filho. Talvez tu tenha caído para testemunhar a vitória que tu tem hoje. Talvez tu está passando por essa dificuldade para que tu tenha um testemunho lá na frente e dizer assim, ó, eu continuei, eu apanhei, passei por isso e aquilo, tive tristeza, me faltou dinheiro, me faltou amor dentro do lar, mas eu senti a presença de Jesus Cristo comigo. E Jesus disse que somente a minha presença te basta, somente a minha palavra te basta. Amém? Então vamos lutar conforme as regras, assim como o atleta. Ele tem que correr todo o circuito, claro que ele pode dar uma escapadinha, tem, né, aquele circuito que vai e volta várias vezes. O esperto, o malandro, ele corta o caminho para sair em primeiro. Só que Deus não é cego, Deus não é bobo. Deus dá recompensa àquele que merece, aquele que correu todo o trecho, aquele que cansou, sofreu para chegar em primeiro lugar. E todos aqui têm que chegar em primeiro lugar. Amém? O soldado e o atleta. Soldados e atletas nós somos agora, amém? Já sabemos como lutar, já sabemos o que nós somos, já sabemos que nós passamos por batalhas lá fora. Se você não lutar, ninguém lutar com você. Se no seu lado assim, só tem você cristão, pode ter certeza que mais ninguém ali vai aguentar, vai botar o peito na frente pelo tiro que você vai tomar. Bem, está quase chegando o meu horário, mas agora eu já vou concluir. Vai dar certinho. Então, já somos soldados, somos atletas. Agora, nós também somos uma coisa que nós somos obrigados. Todo mundo é. Não tem o direito de escolha. Tu pode ser soldado e pode não ser. Você pode ser um atleta e pode não ser. Mas todos nós somos. Timóteo 2, 6. Diz assim: o labrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Essa ninguém foge. Ninguém foge. O lavrador, ele planta, ele semeia a terra, ele planta, ele colhe. Amém? Se você plantar trigo, vai colher trigo. Se você plantar joio, vai plantar joio. Se você plantar erva daninha, vai colher erva daninha. Se você ajudar o irmão vai te ajudar. Se você clamar a Deus, Deus vai te abençoar. Se você dobrar o joelho, pedir a Deus, Deus vai te abençoar. Todos nós somos soldados, somos atletas e somos lavradores. O plantio é alternativo. A colheita é obrigatória. Se você lutar, se você se dispuser a vir na igreja, clamar a Deus, se você se dispuser a olhar para a dificuldade do irmão e olhar assim, irmão, tu está passando por isso, mas eu vou orar por ti. Eu vou na igreja, vou botar meu propósito, vou fazer um propósito com Cristo Jesus e vamos lutar junto. Tu não está sozinho. Assim como eu quero dizer para cada irmão aqui,
Vocês não estão sozinhos. Eu preciso da ajuda de cada um de vocês. Cada um. Nós somos soldados, não somos soldados? Nós somos um batalhão. Nós somos o batalhão de Cristo. Primeiro batalhão de Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Sai da frente agora, irmão. Então eu quero, terminando minha palavra, eu quero ser ousado. Eu quero que cada irmão saia do seu banco e venha aqui na frente lutar comigo. De joelho. Por aqueles que estão lá fora. Pelo seu propósito em casa. Botar nas mãos de Deus. Por tudo aquilo que tu não consegue fazer. Ou tudo aquilo que tu quer fazer e Deus não quer. E Deus está para te abençoar. E nada acontece. Então vamos lutar junto. Que vai ser a minha voz, vai ser o seu joelho, vai ser o teu joelho. E vamos lutar pelo mesmo propósito. E o inimigo vai cair por terra, porque vai ser o nome de Jesus Cristo que vai estar à frente de tudo. Amém? Mas eu não quero covarde. Porque Jesus Cristo disse que não é para os covardes. Porque aquele que é soldado de Cristo não recua. Eu quero aqueles que estão dispostos a tomar tiro e seguir andando. Eu quero aqueles que estão dispostos a ser surrados, aqueles que são supostos a ser humilhados no nome de Jesus Cristo e continuar lutando. Então eu quero esses irmãos aqui comigo. Eu vou pedir para o irmão Ney e para o irmão lá está orando também. E que nós possamos não se curvar a qualquer um, mas